ele vem causar um grande impacto do lado negativo para todos os povos indígenas, mas também para a sociedade brasileira, porque a terra indígena, os indígenas são os originários, são os guardiões da floresta, são os cuidadores da floresta, do meio ambiente, questão climática hoje. E quando fala de terra, território, meio ambiente, fala de todo ser humano, de todos os pássaros e animais que vivem na terra, e principalmente o ser humano. Não só os indígenas, mas todas as sociedades com certeza serão impactadas, porque a partir do momento que não tiver mais nenhuma lei que ampara que vai ser ferido a Constituição Brasileira de 88, e isso vai dar um grande impacto na vida de todo ser humano. O PL 490, ele impacta os direitos humanos à medida que ele vai inviabilizar novas demarcações de terras indígenas e também porque ele vai permitir a abertura dessas áreas para grandes empreendimentos. A garantia das terras indígenas é fundamental para a sobrevivência tanto física como cultural dos povos indígenas. Esse PL está tramitando no Congresso Nacional sem nenhuma discussão com os povos interessados, eles estão sendo impedidos de entrar na Câmara dos Deputados e a Comissão de Constituição e Justiça não fez uma audiência pública sequer. Eles também têm direito a ser consultados todas as vezes que medidas administrativas ou legislativas os afetem diretamente, e isso também não foi realizado. Outro impacto aos direitos humanos do PL é a possibilidade de contato forçado com povos que hoje vivem em isolamento voluntário. O PL 490, ele é uma afronta aos direitos constitucionais das populações indígenas e de toda a população brasileira. Hoje, pela Constituição Federal, no artigo 231 e todos os seus parágrafos, é o poder executivo que tem o poder de demarcar as terras indígenas. Claro, com o estudo feito prévio pela FUNAI, com o estudo antropológico, e o governo federal, através do Ministério da Justiça e do Poder Executivo, fazem a demarcação e homologação dos territórios. O PL 490 vem tirar esse poder do Executivo e passar para o Congresso Nacional, aonde ali no Congresso Nacional estão os maiores latifundiários das terras indígenas, estão as maiores pessoas que expulsaram e que dizimaram as populações indígenas desse país. Então, portanto, para nós, as populações indígenas, o PL 490 ele é um projeto de morte. O PL 490 representa um retrocesso à pauta de direitos humanos no país. Atinge diretamente os povos indígenas, naquilo que lhe é mais sagrado, que é a terra, das quais foram expulsos ao longo dos séculos de forma absolutamente violenta, e que se esperava que com a Constituição de 88, não apenas a sua relação com a terra fosse respeitada, mas, sobretudo, que o conjunto dos seus direitos também fossem respeitados e as terras objetivamente demarcadas, tendo em vista que os constituintes reconheceram esses direitos como sendo direitos originários, ou seja, anteriores, inclusive, à Constituição Federal. E hoje, quando a gente vê essa proposta legislativa afrontando os direitos indígenas e a própria Constituição, e a gente vê uma tramitação absolutamente assodada e violenta, pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, comissão que tem por dever apreciar a constitucionalidade das propostas legislativas, que não garantiu a participação dos povos indígenas nesses debates, isso demonstra um retrocesso civilizatório. Qual